Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Amado, nós estaremos lendo Romanos capítulo 8, versículo de 1 ao versículo 17. É o texto da mensagem nesta noite. Convido você a pegar sua Bíblia e abrir no texto. Romanos capítulo 8, versículo de 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela leitura da tua palavra. Senhor, eu te peço que o teu Espírito vá ao encontro, Pai, na necessidade de cada irmão nesta noite. Isso ilumine, Pai, sua mente, desde entendimento da tua palavra. Revela, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para eles. Nós te pedimos para cada família agora nesta noite. Estende sua mão santa, poderosa sobre cada família, guardando, protegendo de todo mal. Nós te louvamos, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amado, a carta aos Romanos, capítulo 8, é uma carta muito importante. Em termo, a epístola aos Romanos já é importante, porque grandes homens de Deus se levantaram estudando a carta aos Romanos, como Lutero, Calvino, Agostinho. E eu convido você também a tirar um tempo e estudar o livro de Romanos, a carta da epístola aos Romanos. E nós vimos aqui, nesse texto, nessa carta, nessa epístola de capítulo 8, versículo de 1 ao 17, eu quero separar apenas 4 versículos aqui, versículo de 1 ao versículo 4. Mas antes de nós lermos esses 4 primeiros versículos, existe nessa carta um contraste entre o capítulo 7 e o capítulo 8. No capítulo 7, Paulo estava angustiado. Veja lá o versículo 24 do capítulo 7, que diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então Paulo aqui estava angustiado, desesperado. E agora, nesse capítulo 7, versículo 24, ele dá um grito. Só que ele dá um grito de desespero. Mas no capítulo 8, ele está demonstrando a felicidade. Olha só o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele olha agora e vê que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Do desespero com a certeza da salvação. Um grande contraste. No capítulo 7, o eu está no centro. O resultado sempre será morte. No capítulo 8, o que está no centro é o Espírito Santo. E o resultado, diz a palavra, é vida eterna.
Em Romanos, capítulo 8, versículo de 1 ao 4, que nós vamos ler agora, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível, a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e não tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vemos nesses 4 versículos 3 grandes lições. Primeiro, o fato glorioso de que Deus para a nossa salvação. Está no versículo 1 e versículo 2. Segundo, a causa divina dessa atividade salvadora. Está no versículo 3. E no versículo 4 é o propósito prático da obra da redenção. Então, nós vemos no versículo 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vemos aqui nesse versículo o fato glorioso de Deus para a nossa salvação. Interessante que nesse primeiro versículo nós já deparamos com um advérbio, agora. Indica que a era vindoura se iniciou com a vinda de Cristo e do Espírito. A pergunta que eu faço é: por que nenhuma condenação há? Isso tem decorrer de um fato. O primeiro fato é que nenhuma condenação há em você. Está corrente lá no capítulo 7, versículo 1 e o versículo 4, quando o apóstolo Paulo faz a analogia ao casamento. Aqueles que estão em Cristo, a condenação que a lei trazia não se aplica mais. Você que está em Cristo, essa condenação não aplica mais em você. Preste atenção nesse versículo. Esse é o segundo aspecto, está lá no versículo 2. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, no versículo 1 é nenhuma condenação. Já no versículo 2 é nenhuma escravidão. Você não só se livrou da condenação e da morte, mas também se livrou da escravidão do pecado. Você é verdadeiramente livre em Cristo Jesus. Você não só se livrou da condenação da morte, mas se livrou da escravidão do pecado. A segunda causa divina dessa atividade salvadora está no versículo 3, parte A. Diz assim: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, semelhança de carne pecaminosa e no tocante o pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. A impossibilidade da lei. O problema aqui não era a lei, mas o que a lei lhe dava. A lei exigia de nós a perfeição, e nós somos imperfeitos. A lei exige de nós a santidade, e nós somos pecadores. Agora nós olhamos a parte B do versículo 3 e nós vemos aqui a intervenção divina. Olha o que ele diz aqui, na parte B. Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porquanto foi impossível a lei, isso fez Deus. O que eu não consigo fazer, isso fez Deus. Eu não consegui cumprir a lei. O ser humano não consegue cumprir a lei, mas isso fez Deus. A salvação é a obra de Deus, como diz lá em Efésios, capítulo 2, lá no final, versículo 8, 9 e 10. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus. Mas como fez isso? Como Deus fez? Diz o texto: enviando seu próprio Filho. Condenou a carne do pecado. Isto é, Deus condenou na carne do seu Filho o meu pecado. Isaías 53 vai falar sobre o servo sofredor.
Ele explica isso. Lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos a justiça, por suas chagas fostes sarados. Jesus recebeu no seu corpo o castigo do nosso pecado. Esta é a obra da redenção. E nós olhamos agora no terceiro ponto, no ponto final, o propósito prático da obra da redenção. Olha comigo o versículo 4 de Romanos capítulo 8. A fim de, isso é um propósito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A redenção tem um propósito, que é a santificação. Amado, você, eu, nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos justificados. Isto é um ato de Deus. Podemos dizer que no tribunal de Deus, nós somos justificados. Ninguém pode nos condenar mais. Deus não torna você justo. Deus declara você justo no tribunal de Deus. Isso é um ato único. Isso não se repete. Mas quando você é justificado, você entra em um processo, no processo de santificação. Você tem a necessidade de buscar a presença de Deus. Você tem a necessidade de buscar a santificação. Deus nos separou para algo. Deus nos separou para ser santo. Deus nos separou para um propósito. E esse propósito é a busca da santificação. A santidade consiste em que, na luz do versículo 4? Diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em você cumprir a lei. Isso que consiste a santidade. De você e eu, de nós cumprirmos a lei. Isso é interessante. Eu não tenho como cumprir a lei. Se a gente for olhar para a lei, nós não temos como cumprir a lei. Que a lei, ela nos mostra realmente quem nós somos. Nós já falamos sobre isso. Quanto mais me aproximo da lei, quanto mais eu conheço a lei, mais me dobro os meus joelhos diante do chão e clamo Deus. Porque eu reconheço que eu careço da presença de Cristo, que eu careço da presença de Deus. Mas Jesus veio cumprir a lei, subiu para a glória, derramou seu Espírito em nós. Agora, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos faz cumprir os preceitos da lei. Agora, eu tenho uma nova vida, nova motivação em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo habita em mim, me dando capacidade para cumprir os preceitos da lei, para viver em santidade, para viver em novidade de vida. Eu quero concluir, amado, dizendo que a única maneira para você saber se você é uma pessoa justificada e não tem mais condenação é se você está de fato nesse processo de santificação. Que Deus abençoe você nesta noite. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Deus abençoe. Amém.